quando a gente vai falar de massa de bolo, a gente tem que pensar que tipos de bolo existem aí pra gente fazer, né? Então a gente tem os bolos amanteigados, que são bolos à base de manteiga. A gente tem os bolos à base de óleo, que a gente usa óleo vegetal na base dele. E a gente tem os bolos espumosos, que são os bolos tipo genoise, pão de ló, chiffon, que quando a gente faz a espuma com os ovos, né, e açúcar, e vai adicionando o restante. Então a gente sempre tem esses três tipos de bolo, tá? Então você tem que pensar nisso. E aí a gente parte para os métodos, né? A gente tem o método cremoso, que é o método usado para bolo amanteigado, que é quando a gente bate açúcar e manteiga na batedeira, né? Pega o nosso globo ou a nossa raquete, bate e aí o açúcar incorpora o ar na manteiga e aí que começa a mágica do nosso bolo amanteigado. Então esse método a gente chama de método cremoso, por conta do creme que a gente faz com manteiga e açúcar, né? A gente bate, bate, bate até virar aquele creme fofo, aerado, esbranquiçado. Então a gente tem aí um método cremoso para fazer nossos bolos amanteigados. Depois a gente tem o método espumoso, né? Sempre aí que você vai bater um pão de ló, por exemplo, a gente não faz uma espuma com ovos inteiros e açúcar, né? Até triplicar de tamanho para depois adicionar farinha de trigo. Ou então a gente bate claras em neve e aí adiciona as claras em neve no restante da receita do bolo. Então isso é um bolo de método espumoso. Então sempre que você vê lá um bolo pão de ló, uma genoise, um bolo chiffon, uma massa de rocambole. Sempre que a gente tiver esse tipo de bolo, a gente vai usar o método espumoso, você sabe como se preparar um pouco melhor, tá? E a gente tem o bolo por adição, que nada mais é aquele bolo que a gente mistura os secos com líquidos, né? Bem fácil. Que é um bolo de fazer na mão, um bolo de fazer no liquidificador. Então a gente tem esses três métodos e esses três tipos de bolos, tá? Sempre que a gente pensa em bolo, a gente tem que começar pensando nisso daqui para a gente se preparar nossa cozinha, nosso território, para ver o que a gente vai ter que fazer primeiro.